segue aqui no Gazeta Esportiva direto para a sede da Federação Paulista de Futebol. Foi lá que jogadores e treinadores de Palmeiras e Corinthians se reuniram para falar sobre a final do Paulistão. E sabe quem mais estava por lá? Nosso repórter José Paes. Boa noite, Zé. Quero saber, você tem alguma declaração do técnico Abel Ferreira? Fala, minha querida Michele Janela, beijo enorme para você, abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Tem a declaração do Abel, sim, hoje o Abel esteve aqui na Federação Paulista, juntamente com o Ramon Dias, técnico do Corinthians, o Everton, goleiro do Palmeiras, e também o Ángel Romero, jogador do Corinthians. Os quatro se juntaram ao Rafael Claus, árbitro que vai apitar o primeiro jogo da decisão nesse domingo no Allianz Parque, 18 horas e mais 30 minutos, e Matheus Candansan, pois é, o Matheus Candansan que vai apitar o segundo jogo da decisão do Paulista, lá no dia 27 de março, na Neoquímica Arena. Todos eles concederam uma boa entrevista coletiva hoje aqui na sede da Federação Paulista de Futebol, no edifício Pelé, na Barra Funda. E agora a gente vai conferir um trechinho aí do Abel, falando sobre a rivalidade Corinthians e Palmeiras e também Palmeiras e São Paulo. Será que a rivalidade ali com São Paulo, Choque Rei, passou dos limites? Foi para os bastidores, já virou uma treta entre diretorias, passou dos limites do futebol. E a rivalidade Palmeiras e Corinthians continua sendo apenas dentro de campo, dentro das quatro linhas. É assim que entende o Abel Ferreira? Vamos conferir aí a palavra do treinador do Verdão aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar, diretor. Não queria muito falar sobre o São Paulo, a não ser que é um grande rival e aconteceram algumas coisas desagradáveis, nomeadamente comigo, mas acho que ficou tudo tratado e respeitado e sanado. Essa pergunta que tu me disseste é espetacular, mas tem uma intencionalidade por trás dela que é provocatória e mal respondida por mim, pode dar aso à violência. Não ultimamente, mas se calhar há 2 ou 3 anos atrás o meu exemplo talvez não tenha sido o melhor, mas fui sempre capaz de reconhecer e pedir desculpa. Eu tenho que mudar, nós temos que mudar, e sei que alguns de vocês vão ficar chateados, mas vocês têm que mudar muito também. O momento de mais vergonha que eu senti na minha vida foi no Palmeiras. Quando fiz um gesto a dizer que o árbitro não tinha coragem. E um de vocês, sobretudo os que estão aí na Câmara, foi capaz de parar o jogo, para ir atrás, para propositadamente me expulsar por um gesto que eu estava a fazer, porque a bola não estava em cima de mim. Eu não sou o protagonista. Protagonistas são os jogadores. Cheguei a casa, chorei em frente à minha mulher e aos meus filhos. Porque eles sabem que aquele não sou eu. Eu não sou os meus comportamentos. Sangrei por dentro. Porque alguém de vocês decidiu passar uma imagem que em momento algum eu me revejo nela e que fui obrigado a pedir desculpa. Todos nós temos que melhorar, mas vocês têm que melhorar muito. Desculpem-me dizer-vos isso. Todos vocês que estão aí. Todos. Se queremos mudar o futebol brasileiro. O meu respeito com o São Paulo é máximo e o meu respeito com o Corinthians é máximo, e até ao dia de hoje não tive problemas nenhuns, e como todos nós fazemos, o que nós queremos é ir para dentro de campo, competir como sempre fazemos e lutar até o último segundo para ganhar o jogo. Tá aí a declaração forte de Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. Quero que vocês falem muito sobre essa declaração do Abel. Uma última do Palmeiras rapidinho aqui nessa minha primeira entrada ao vivo no Gazeta, Michele. É que o Lucas Evangelista foi oficialmente anunciado pelo Verdão como reforço do Palmeiras para depois do Campeonato Paulista. Assinou um contrato até o final do ano que vem, se ele atingir algumas metas pré-estabelecidas em contrato. Esse contrato dele vai ser esticado, vai ser prolongado até o final de 2027. Então, tudo certo, ele vindo do Bragantino, o Palmeiras pagando aí cerca de 24 milhões de reais lá ao RBB por este atleta de 29 anos. Devolvo para vocês, daqui a pouquinho eu retorno. A gente ainda vai falar do Corinthians também nessa decisão, trazer a declaração do Ramon, do Romero, do Everton. Tem muita coisa pra gente falar desse super derby, né, Michele? Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno, hein? Boa, Zé. Beijo, obrigada. Daqui a pouco você volta. Fala, Alex. Bom, o Abel tá certo. Todo mundo tem que melhorar. Pior é se alguém acha que não tem que melhorar. Então ele tem razão. Todos nós precisamos melhorar em tudo. Na vida profissional, na vida pessoal, nos relacionamentos, né, no comportamento.
Eu acho que ele não falou nada demais. Eu acho que o que ele falou é algo que quem tem um mínimo de consciência, aquelas pessoas que fazem um exame de consciência ao final de cada dia, por exemplo, quando vão dormir, pensa como é que foi o dia, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom, o que eu poderia ter feito melhor, amanhã eu vou tentar melhorar. É isso. Acho que uma pessoa que tem um mínimo de equilíbrio tem que fazer isso que o Abel falou. Então ele tá certo. Acho que é legal ele assumir as suas próprias fraquezas, as suas próprias necessidades de melhorar e também ele falar que todo mundo tem que melhorar. Eu concordo com ele, todo mundo tem que melhorar mesmo. Mas atacou quem flagrou ele fazendo o gesto de colocar a mão nas partes íntimas, virar-se para o banco de reservas, para a comissão técnica. Ele não estava num quarto fechado, né? Exatamente, em uma fração de segundo ele só faz o gesto. Pô, os caras não têm aquilo roxo para pitar. Então, é que nem o VAR. Quando você pega um frame, um segundo de uma cena... Agora, antes do que eu ia falar, é óbvio que o Abel, como figura pública, e ainda mais dentro de um campo de futebol, as câmeras estão nele, porque ele faz parte do espetáculo. Claro. Já falei isso pra ele, Abel, futebol não é só o quadrilátero, não. Vocês, vocês apontam... você é um personagem, cara. Claro. O entorno, a torcida... O futebol é um teatro. Não só ele, o Gandula é um personagem, os repórteres são personagens, né? A torcida faz parte do jogo. A imprensa, todo mundo que tá ali, o futebol é um grande cenário, é um teatro, tá? Evento. Agora, na questão ali, quando ele fala da câmera, eu também acho que ampliaram demais o gesto. Sabe? Porque foi uma coisa que ele virou ali, tem aqui no rosto pra pintar. Foi um desabafo, aí você põe na câmera lenta, você repete looping. Tipo aquele técnico que enfiava o dedo no nariz, imagina se botasse ele. Exato. Mas foi bem mais rápido que isso. Mas é que o do Abel foi um reflexo. Ele virou pra trás e fez aqui pra vocês. E aí, nossa, eu acho que exageraram demais também, sabe? Daqui a pouco você vai ter que jogar futebol dentro da igreja, cara. Bom, daqui a pouco vocês vão falar... Eu quero falar do árbitro. Vocês vão falar daqui a pouquinho o árbitro que estará apitando esse primeiro jogo da final entre Palmeiras e Corinthians. E aí, quem que é o árbitro do jogo? O árbitro Rafael Klaus, muita gente imaginava. Assim, eu acho até uma bobagem. Você não achou que era por último? Então, tudo bem, levantarem uma bandeira, nossa, que absurdo, o Rafael Klaus. Quem queria apitar o jogo? O Aragão? O Romualdo Arpe Filho queria lá apitar o jogo? É óbvio que era o Klaus um ou outro. Então eu tô vendo um monte de gente falar que absurdo colocar o Klaus na final do Campeonato Paulista. Ué, mas vai por quem, meu Deus do céu? Ele é o melhorzinho. Vai por quem, meu Deus do céu? Não é esse, é o outro. O Klaus, por toda a carreira que ele tem, gostem dele ou não, eu particularmente não acho ele... o melhor, como muita gente acha, eu gosto de outros árbitros em relação a ele, mas quem tem a experiência, quem tem a tarimba... E pro outro jogo? E pro outro jogo é o Candansan, que é menino, tem 27 anos, primeiro ano dele como árbitro FIFA, e a Federação Paulista acredita muito nele, por isso que está atribuindo a ele essa missão... Você já tinha falado desse nome aqui, então, eu teria invertido só. Eu tenho uma tese sobre isso. Eu tenho certeza de que a Federação Paulista de Futebol fez essa inversão para não ficar sempre o Klaus como árbitro do último jogo. O problema é que ele, na minha opinião, não na sua, mas na minha, ele é o melhorzinho da pior safra de arbitragem da história do futebol mundial. Eu não acho. Eu acho que apitar jogo de futebol é a coisa mais difícil que existe no futebol. De tudo. Rafael Klaus, ele errou muito já? Todos erraram muito, né? Todos. O Klaus, às vezes, ele tem um erro, na minha opinião, de querer ser acima do bem e do mal, ser muito prepotente, querer ficar acima da regra. Ele, muitas vezes, faz a regra dele. Tem acréscimo que ele não dá porque ele acha que não tem que dar. Tem expulsão que ele faz que não precisava fazer. Tem cartão que ele deixa de dar porque ele não está com vontade de dar naquela hora. Ele tem uma história ruim com o Corinthians, não tem? De ter expulsado o Yuri Alberto? Deixa eu falar uma coisa. Mas o Yuri Alberto também já tinha cartão e dá uma simulada daquela ridícula, péssimo ator. Tudo bem, foi longe da área. Eu não teria expulsado, mas a regra permite a expulsão. Deu margem, como expulsou o Cássio. Esse jogo aí, ó. O Cássio também, com 2 amarelos, fazendo cera. Mas aqui, desculpa, vai lá. E o Silvestre vai falar uma coisa que é importante, e eu vou deixar ele falar porque o mérito foi dele de pesquisar e ir atrás dos números. Os corintianos estão indignados porque o Klaus vai apitar um jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Porque tem toda uma história, uma fama de que o Klaus é palmeirense, é o time dele de infância, de criança, como todos os árbitros têm um time de infância. Nós também. Todos, e nós também.
Então não é porque o árbitro torce para um time que ele não pode apitar o jogo do time que ele torce, porque o árbitro, quando se torna do nível do Klaus, não está nem aí se é Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Ele não coloca em campo o coração. Isso eu posso afirmar e coloco sim a minha mão no fogo. Nenhum árbitro desses grandes que apitam no Brasil torcem para o time e apitam de acordo com o interesse do seu próprio time. Eu, repito, coloco a mão no fogo por todos os árbitros da Série A, por exemplo, em relação, não estou falando que são bons ou ruins, hein? Em relação à idoneidade e a puxar sardinha para o time que torce. Não existe isso. Não existe isso. E para os corintianos que estão reclamando do Klaus apitar o jogo do Palmeiras, qual que é o retrospecto do Klaus aí, ô Silvestre? O retrospecto do Klaus em derby. São 12 derbys que ele apitou ao longo da vida dele no futebol profissional. E quantos o Palmeiras ganhou? 6 empates, 4 vitórias do Corinthians, 2 do Palmeiras. Aí, e a primeira vez que o Corinthians ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, no Paulistão de 2015... É verdade que ele expulsou o Cássio, que fez cera, para muita gente exagerou. Expulsou o Cássio? Expulsou, deu 2 amarelos por cera, mas pela regra ele poderia ter expulsado o Cássio. Fez cera. Okay? Mas o Corinthians ganhou aquele jogo. E eu quero dar um testemunho agora meu pessoal, porque expulsou gente do Palmeiras, Cássio, todo mundo que milita no futebol tem um time. Jornalista, jogador, narrador, árbitro, eu não falo meu time, clube, ninguém sabe o time que eu tô. Eu sou São Paulino e eu adotei, lá no começo da minha carreira, a seguinte conduta, para eu tentar me blindar da minha emoção, até eu aprender a lidar com o sentimento, porque não é fácil no começo, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu sempre fui mais rígido com São Paulo nas minhas análises. Foi um jeito de eu me blindar. E com o passar do tempo você vai ganhando maturidade, e eu não tô nem aí se o São Paulo ganha, Corinthians, eu já falei que eu torço pro time que eu cubro, para eu não ter muita dor de cabeça e avançar de fase junto com o time. O Bragueta falou isso no Mesa Redonda, quando ele esteve aqui, que ele era palmeirense, a família dele brigava com ele, porque nos jogos do Palmeiras, inconscientemente, ele prejudicava o Palmeiras. Então ele tinha esse... E eu acho que o árbitro ele fica suscetível a apitar, muitas vezes, para o time da casa, pela pressão do ambiente. Eu acho que é natural isso, é humano. Né, aquela pressão toda, ainda mais hoje em dia com o clássico torcida única. Então, é só uma impressão minha. Okay. O cara fica mais suscetível, na dúvida, ele dá pro time da casa. Bom, José Pai traz agora uma declaração do técnico Ramon Dias. Está contigo, Zé? Pois é, Mi, eu perguntei ao Ramon Dias sobre o Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, agora camisa 8 do Corinthians. Por quê? Porque o Garro, se for escolhido aí para ser titular ou até mesmo entrar no decorrer desse primeiro derby lá no Allianz Parque, o derby será disputado nesse primeiro momento num gramado sintético. E tem toda essa conversa aí de que o sintético faz mal, de que ele machuca os jogadores, enfim, e tem toda essa questão. E aí eu perguntei para o Ramon se ele vai colocar o Garro ou não nesse jogo. O Garro vem tendo muitos problemas no joelho, inclusive perdeu alguns jogos nesse início de temporada agora de 2025, contra o Barcelona agora de Guayaquil, jogo válido pela Copa Libertadores da América. Ele jogou com uma proteção no joelho, não treinou durante toda a semana, foi para o sacrifício nessa partida que era super importante para o Corinthians nesse início de ano. Então questionei, e aí Ramon, o Garro vai para esse jogo ou não vai apesar do sintético? Vamos ver o que disse o comandante corintiano, pode rodar. É um jogador extraordinário. En nuestro funcionamiento es muy importante. Por eso todo el cuerpo médico está trabajando de la mejor manera, está haciendo todos los esfuerzos, estamos haciendo todo para que pueda ser partícipe de este partido. Y fueron ustedes los que eligieron a Garro como uno de los mejores jugadores de Brasil. Y para nosotros es importante y vamos a hacer todo el esfuerzo, vamos a hacer todo el trabajo para que pueda ser partícipe de este partido tan importante. Así que esperemos se pueda recuperar y si no se recupera, tenemos jugadores de gran nivel, principalmente en ataque. Tá aí a palavra do Ramon aqui no Gazeta Esportiva, lembrando que o substituto imediato do Rodrigo Garro seria o Igor Coronado, tá machucado, lesão muscular, então vamos ver o que o Ramon vai fazer nesse primeiro derby de domingo, 18h30 lá no Allianz Parque. Devolvo para vocês, continuo aqui, daqui a pouquinho eu retorno com as palavras também do Romero, do Everton, tem muita coisa pra gente conversar, Mi.
Beleza, José Paz, muito obrigada por todas as informações. Posso completar alguma coisinha aí sobre o Garro? Porque assim, eu apurei agora que o Garro realmente, ele deixou a Neoquímica no jogo... Mancando, né? Da pré-Libertadores agora, quando o Corinthians foi eliminado, meio mancando, ele tá jogando no sacrifício com esse problema no joelho. Infiltração, né? Infiltração, tendinite, desde o ano passado. E ele tá lutando muito para jogar o máximo de minutos que ele consegue. Mas ele ao mesmo tempo ele está sendo preservado. O Yuri Alberto também saiu do jogo contra o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica mancando, passou na nossa frente lá, mas os dois estão sendo preservados nos treinamentos para chegarem de tanque cheio. Se vai dar para o Garro, não sei. Se não der para o Garro, acredito eu que entre Romero ou Thales Magno. Agora, Michele, só uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, hein? O Palmeiras, nesse jogo, principalmente, eu acho que ele vai ter uma grande vantagem no aspecto físico. Sim. Porque o Palmeiras está tendo a semana inteira para administrar o tempo, treinar, se preparar, enquanto o Corinthians se doou ao máximo para tentar se classificar na Libertadores. Então teve até o aspecto emocional de não ter conseguido e o desgaste físico extremo dos jogadores que atuaram até o Hugo, a maior parte. O Hugo Souza, goleiro, não falou qual é o problema, mas que ele está jogando também no sacrifício. Então assim... Carrilho... Por mais que o Garro jogue, por mais que o Yuri Alberto jogue, eles não estarão 100% fisicamente, assim, do jeito que os jogadores do Palmeiras estarão. Então o Palmeiras tem que aproveitar isso no primeiro jogo em casa para tentar dar um passo importante para conquistar o título. Tipo, abrir uma... 2-0 pelo menos. Pelo menos, 2 gols de diferença. Igual fez o Barcelona lá. Para mim, se o Corinthians voltar vivo do Allianz Parque, vai ser campeão na Neoquímica nos pênaltis. O Palmeiras tem que matar em casa. Agora em Santo André, Arena Motors Shopping de Carros. A nova unidade será inaugurada hoje no Gran Plaza Shopping. Atenção, são mais de 50 lojas, 2.000 carros, crédito facilitado, taxas especiais e até 60 meses para pagar. É isso mesmo, até 60 meses para pagar. 2.000 carros, 50 lojas, gente. As lojas fazem a melhor avaliação do seu usado. E ainda tem aquela troca com troco, sabe? O Arena Motors tem financeiras, eles têm vistoria, eles têm corretora de seguros e tudo o que você precisa para facilitar a sua compra. Tudo num lugar só. Você que está em casa, acesse o site arenamotors.com.br, arenamotors.com.br ou escaneie o QR Code que está ali, ó, aparecendo no cantinho da tela e confira ofertas imperdíveis. Arena Motors Shopping de Carros, agora em Santo André, no Gran Plaza Shopping, também na Zona Leste, na Avenida Anhaia Melo, 3.850 e no Shopping SP Market. Combinado? Respeite a sinalização de trânsito. Inspirado, então fica mais difícil ainda para o time do Corinthians e para o sistema defensivo do Corinthians. O Carrillo e o Ranieri serão peças importantíssimas na missão do Corinthians em controlar o Palmeiras dentro de casa e poder aproveitar os espaços das descidas do Palmeiras para poder também tentar fazer o seu gol. Porque o Corinthians não pode entrar em campo também querendo levar um empate para a Neoquímica Arena e abdicar do jogo. Sim. Ele tem que tentar jogar, tem que tentar buscar o ataque, porque senão, se virar ataque contra a defesa, pode ser muito perigoso para o Corinthians. Bom, agora sim, vou falar da notícia do Corinthians, Silvestre. O que aconteceu com o Memphis Depay? Não é o que aconteceu, é porque o Memphis Depay é mais um dos convocados. E ele vai jogar a tal da Liga das Nações, 2 jogos de quartas de final contra a Espanha. O primeiro jogo é dia 20 na Holanda, o segundo jogo é dia 23, então bem no meio das 2 finais do Campeonato Paulista. E vai dar super certo, não tem problema, a não ser que ele volte machucado. Peraí, no dia domingo ele tá aqui. Não, joga aqui. Aí viaja. Ele vai viajar e aí tem os 2 jogos contra a Espanha. O primeiro na Holanda, dia 20, o segundo, dia 23, na Espanha. Nossa, A segunda final do Campeonato Paulista Neoquímica é dia 27. Então, se ele não se machucar, mesmo que ele se canse demais nos 2 jogos, ele volta dia 24, ele chega aqui dia 24 para 25, dá ainda para ele treinar 2 dias. Que treinar, Silver? Maior cansaço do voo. Deixa eu falar, deixa eu concluir. Maior cansaço, Silver. Você tá parecendo...
Tô brincando. Eu tô cansada já. Não, mas dá tempo dele participar dos 2 treinos de véspera de final, dá tempo dele jogar pôquer, ir na quebrada, comer hot dog prensado e tá em campo inteiro pro jogo do dia 27. Acho que não dá. Essas viagens, Dá, quando eu volto sim. dessas viagens, eu volto toda Não, cansada. você volta na classe executiva lá no fundão, Nunca Michele. voltei na executiva. Ah, não, na executiva econômica, é no na fundão? econômica. Esses caras voltam, é tipo ônibus Eu queria leito. voltar na executiva. Pô, para. Entendi. Tipo, é chique que eles voltam. lógico. Volta deitado, né? É verdade. A gente vai igual sardinha. Volta tomando choquinho nas coxas, recebendo alimento, aminoácido. Eu não gosto de andar de Cara, avião. os jogadores de hoje, eles Quando eu era são muito pequena, eu bem gostava. tratados. Por isso que não dá pra reclamar de negócio de... deixa esse Não outro gosto de assunto, vai. avião. Bom, mas pode atrapalhar, você acha? Pode, claro que pode. Assim, acho que uma viagem, além do que o Memphis Os Depay, horários, gente. o Memphis Depay, para começar, ele já não está numa boa fase técnica. Pois é. Fisicamente, não sei se ele está também no seu ideal, porque eu tô achando ele meio fortinho. Deixa eu ver se o seu diretor... Né? Aí, ele não está bem tecnicamente, né? Ele consegue, ele é tão diferenciado, principalmente para o nosso nível, que mesmo quando ele não está no seu auge ou em plena forma, ele consegue ser decisivo num jogo, dar uma assistência. Se ele dá uma dormida, ele pode dar um passe para gol, como ele já fez nesse ano. Que Ele tem é feito. forte, ele é forte. Assim, ele é um jogador de ataque, diferenciado, e eu acho que foi muito pouco marcar 2 gols em 14 jogos. Então eu acho que o Memphis está devendo em relação a gols, a artilharia. Ele não é um grande artilheiro, mas deveria ter feito Ele mais tem gols. 6 passes para gols Exato. nesse ano. Exato. Ou seja, 8 participações diretas. Tá bom, mas pro nível dele, pelo que ele ganha, pela pressão, pela camisa 10 que ele quis, por tudo que representa dúvida. o pacote Memphis Depay, poderia 4 ter milhões entregue... por mês Então, falaram, E vai né? além 4 dos números milhões. também, que os números não são ruins, Não, eu acho. mas também não são excelentes. Não, mas ele não Mas está fez ele entregando ser em campo, ele convocado, não está fez ele ser entregando em campo. Porque às vezes foi você não dá convocado, assistência, gente. nem faz o gol, mas joga pra caramba. Sim, sim. E ele não tá jogando pra caramba. Então acho que falta um pouco do Memphis. E ele ir para a seleção, viajar, voltar, não vai treinar com os companheiros, não vai participar dos trabalhos, não vai estar focado 100% no jogo final. Então tudo isso acho que pode interferir sim no rendimento. Mas é claro que o jogador da experiência Mas tem dele... um monte de jogador convocado do Palmeiras também. Também. Então os caras não vão treinar completos nas vésperas. E tem outra, se ele vai lá na Holanda, ele tava querendo voltar para a seleção holandesa, ele é um dos maiores artilheiros. Aí ele faz bons jogos. O cara volta bonitão, Grandão. hein? Sim. Volta grandão. É bom visitar a família. Então, Né, às vezes matar a mexe com o saudade. emocional do cara, vira uma chavinha ali, porque todo mundo passa por uma má fase. Eu acho sacanagem também condenar, o cara ganha 4 milhões, não faz... Pô, todo mundo passa por uma má fase, ainda mais jogador de futebol. Faz um gol de falta que a gente fica feliz. Lá no Allianz Parque, Memphis. E o Corinthians fica triste. E não, o Palmeiras fica triste. Mas o contato com os Depays na federação, eu quero ouvir também as palavras dos jogadores, Pois é, Romero e o Everton estiveram hoje aqui na Federação Paulista de Futebol, claro, representando aí Corinthians e Palmeiras respectivamente. E aí o Romero foi questionado sobre o segundo jogo ser na Neoquímica Arena e o Corinthians ter a chance de impedir o Palmeiras de ser tetracampeão paulista consecutivo, algo que nunca aconteceu no futebol profissional no Campeonato Paulista. O Palmeiras vai brigar por isso agora nesse Paulistão de 2025. E aí, Romero, isso vai dar um gás a mais aí no Corinthians nessa grande final do Paulistão? Diga lá aqui no Gazeta Esportiva. Título é título, né? Independentemente de quem for o adversário, ganhar um título sempre é especial. Mas jogando uma final com o maior rival, acho que é muito mais especial, né? Eu tive o privilégio de ganhar esse título que você falou em 2018. É muito especial, mas ainda para nosso torcedor naquela época foi muito bom. Mas a gente pensa mais em nós, né? Independentemente do adversário, que claro que a gente respeita, né? Mas o nosso objetivo desde o começo do ano foi voltar a ganhar um título com o Corinthians, né? Que o Corinthians volte a ganhar um título. Depois de muitos anos, de 6 anos que o Corinthians não ganha título, o nosso maior objetivo é isso. Beleza, e o seu maior objetivo? Bom, agora a gente vai falar com o José Paz, que teve mais um jogador. Foi mais um jogador que falou com lá, Zé?
Foi o Everton, né, goleirão do Palmeiras, e aí a gente questionou ele aqui na federação, viu, Michele, sobre poder ser campeão. Palmeiras poder ser campeão na Neoquímica Arena, campeão paulista na casa do Corinthians. Lembrando que o Corinthians já foi campeão paulista no Allianz Parque em 2018, então agora o Palmeiras poderia dar o troco. E aí, motivação a mais, o Everton? Diga lá. Diferente dos últimos campeonatos que a gente venceu o Paulista, que foi dentro da nossa casa, também olhar e ter uma oportunidade de vencer dentro do estádio do teu rival, também é uma oportunidade. Mas a gente sabe que é duro, sabe que é clássico, sabe que é difícil, sabe que não vai ser fácil. E quando a gente fala de derby, não é política, é a verdade. Ninguém aqui quer perder, ninguém aqui quer dar nada para ninguém, é realmente jogo, ainda mais quando vale taça. Então, realmente... vai ser duro dentro de campo, vai ser disputado, vai ser competido e talvez vai ser resolvido até o último segundo do jogo. Tá então a palavra do Everton, ninguém querendo criar polêmica nesse momento, mas uma imagem, uma situação curiosa aconteceu hoje aqui na Federação Paulista. Depois da entrevista coletiva, o pessoal aqui da Federação pediu para os dois técnicos tirarem uma foto com a taça, depois os dois jogadores, aí foram lá, Romero e o Everton, tirar uma foto atrás da taça do Paulistão. Aí eles estão ali tranquilos, beleza, de repente o Romero vira e faz aquela pose ali de UFC, encarando ali, de lutador encarando o Everton, uma brincadeira, tá, o Everton deu risada, o jogador do Palmeiras, enfim, ficou um clima bastante descontraído, o Abel deu risada, o Ramon também, enfim. Por enquanto é risadinha pra lá, é conversinha pra cá, vamos ver quando a bola rolar no próximo domingo lá no Allianz Parque, você vai ter risadinha, viu, Michele? Devolvo pra vocês, sigo por aqui ainda pra gente conversar mais no Gazeta Esportiva. Ai, muito legal. Ainda bem Gostei. que o Everton não levou a sério. Pois é. Foi muito legal, acho adorei. legal essa rivalidade. Assim, às vezes eu dou uma filosofada, assim, se a gente não está muito negativista, com muito ódio, nós jornalistas, nós torcedores, né? Porque às vésperas de um jogo desse, é polêmica de gramado, é polêmica de arbitragem. Se desse Madre Teresa de Calcutá aqui para apitar o jogo, vão reclamar que ela tinha conexão que com o Palmeiras ou com o Corinthians. Então, assim, será que a gente não pode romantizar, enxergar um pouco mais a grandeza dos dois clubes, até das duas torcidas? Até a poesia de tudo isso, né? Pô, Que é linda essa final. a história centenária do derby. O Abel falou disso hoje, que ele viu o filme Romeu e Julieta, para entender um pouco mais da rivalidade. Aliás, vamos colocar aqui semana que vem, E eu né, achei diretor? bem bacana, porque ele fala, pô, é isso, tem lá a questão, né, da rivalidade e tal, mas prevalece o amor, porque todos nós amamos futebol. E eu acho que de uns tempos para cá a gente está muito, sabe, para baixo. Mas isso aí é fruto da sociedade como um todo, né? Nem é espaço aqui pra gente ficar falando lembrar do só mundo, das mas... brigas, não sei o quê, que tiver... Isso é reflexo do que o povo tá sentindo Vamos hoje em olhar dia. coisa boa e a gente vai fazer isso aqui no Gazeta Esportiva, Boa. como a gente sempre faz. É isso aí. Zé Paz, tem mais por aí, Zé? Tem mais sim, porque eu questionei exatamente aí o Abel Ferreira sobre essa decisão que pode ser, por que não, nos dois melhores gramados do Brasil, gramado sintético do Allianz Parque e gramado ali híbrido lá da Neoquímica Arena, lembrando que o próprio Abel Ferreira já elogiou demais o gramado do estádio do Corinthians e disse que a casa corintiana tem hoje o melhor gramado do Brasil. Vamos escutar o Abel falando sobre esse tema e nessa mesma resposta ele já emenda ali sobre a importância do Campeonato Paulista, hein? Então diga lá, Abel Ferreira. Eu acho que nós já podíamos mudar a ficha, acho que basta de falar nisso. Ainda para mais para um brasileiro ou para os brasileiros que passaram a vida toda a jogar no barro, a jogarem na rua, a jogar no paralelo, a jogar na quadra cheia de buracos, falar num gramado natural top e de um gramado sintético top, acho que basta. Isso são questões políticas, mérito ao Corinthians porque chegou em primeiro e vai disputar a final, mérito ao Palmeiras porque com tudo o que se passou desde o início, com todo aquele turbilhão de críticas vindas desse lado, porque o Palmeiras não tem essa força, já o disse e volto a dizer, o Palmeiras não tem essa força e tem um problema que tem ganho algumas coisas recentemente e todos querem derrotar o Palmeiras, nós temos de estar preparados para isso. Para quem não deu a devida importância a este título que nós ganhamos o ano passado, porque muitos de vocês não deram a importância a este título, temos aqui o nosso adversário a dizer que vai dar a vida por este título. Portanto, este título vale e vale muito, e para mim vale o mesmo
que um Brasileirão, que uma Copa do Brasil, dá-me o mesmo trabalho, a mesma dedicação, mas muitos de vocês nem falam neste título que nós ganhamos o ano passado. Tá aí o Abel passando o recado dele aqui no Gazeta Esportiva, lembrando que o Palmeiras tem um problema, o Gustavo Gomes teve uma entorse no joelho, comentamos ontem aqui no programa sobre essa lesão ligamentar, que não é cirúrgica num primeiro momento, mas o Abel confirmou aqui que o jogador deve ser desfalque, pelo menos nesse primeiro jogo aí já está confirmado esse desfalque do Gustavo Gomes e muito provavelmente não vai pegar o Corinthians no jogo da volta. Gustavo Gomes, que poderia também ser convocado para a seleção do Paraguai, ele é o capitão da seleção do Paraguai, também deve ser desfalque aí nessa data FIFA lá na seleção paraguaia. Enfim, o Abel vai ter que trabalhar essa zaga, mas é bom lembrar que o Mikael entrou muito bem nesse time do Palmeiras, tem feito uma boa dupla com o Murilo nos últimos jogos, tem sido uma grata surpresa, o Abel tem gostado muito dele nos treinamentos, tem apostado nele, é um cara que mostrou um vigor físico muito grande, uma parte física muito boa e está tendo as oportunidades agora que o Gustavo Gomes está machucado, enfim, não vinha jogando e o Mikael assumindo essa posição aí, posição importante nesse time do Palmeiras. Devolvo para você, viu, Michele Janela? Foi muito proveitoso o dia aqui, pudemos conversar com vários atletas, os técnicos dos dois times, 2 atletas, um de cada time, enfim, foi bem bacana aqui esse encontro na Federação Paulista de Futebol. Devolvo para você, beijo grande e até domingo no Mesa Redonda com todo o pós-jogo de Palmeiras e Corinthians. Beijo grande. Zé. Ô Zé, primeiro eu quero falar, fica aí, Zé. Sextou ainda não. Segunda coisa, domingo, Mesa Redonda Futebol Debate, com convidados muito especiais, grande jornalista, nosso colega Nivaldo Prieto, beijão, narradorzaço. Narradorzaço. Voz aveludada. Encontrei ele nas férias de janeiro, pessoa queridíssima, Gente estava com boa a demais. família. E o ex-árbitro Alfredo Loeblin também, fazendo aqui o Mesa Redonda pegar Sem fogo papas para na comentar língua. sobre esse Esse jogo, fala. tá? Agora, Alex Miller tem pergunta pro José Paes. Zé Paes, um periquitinho verde me contou que para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, o Paulinho poderia ficar à disposição e pelo menos ficar no banco de reservas, o que seria um algo a mais para o Palmeiras tentar ser campeão. Você ouviu alguma coisa nesse sentido também, meu caro José Paes? Ô Alex, picotou aqui o nome de quem que você falou aí? Desculpa, querido, eu não ouvi. Paulinho. Perfeitamente. Paulinho tem treinado com bola, já evoluiu bastante, tem treinado com os companheiros também, tem feito algumas atividades na academia de futebol. Eu não me surpreenderia se ele aparecesse pelo menos no banco de reservas na segunda partida, mas ainda nada confirmado, um burburinho realmente, você tem razão, mas repito, tem treinado com bola, tem trabalhado no campo na academia de futebol e eu também não seria uma surpresa para mim não se ele pingasse aí no banco no segundo jogo, viu, Alex? Alex, valeu, Zé. Muito obrigada. Me diz uma coisa, vocês acham que valeria a pena colocar o Paulinho num jogo desse? Michele, como titular não vai ser, Decisivo. mas eu acho que se ele for para o banco, não vai entrar de paraquedas ou cair de paraquedas no banco. O Palmeiras tem uma estrutura e profissionais de primeira linha para analisar tudo isso. Então, se ele for para o banco, não é porque, vem cá então, fica aí. Não, se ele for para o banco, é porque todos estão analisando desde agora essa possibilidade. Então vai ser no dia a dia. Ele já está treinando em campo, como o Zé Paes falou. Se ele se desenvolver bem nessa próxima... de um cara lá para resolver faltando 15 Faltam minutos. 11 dias para o jogo ainda, para o segundo jogo. Põe no finalzinho, vai que... 11 não, 13. 11 dias depois de domingo. Então faltam 13 dias. Ele já está treinando com bola em campo. Não sei. Se de repente for uma alternativa para ficar na reserva, faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, o Palmeiras precisa de um gol para empatar para os pênaltis, por exemplo. Arrisca. Põe lá, vai que dá certo. Ué, qualidade ele tem, raça ele tem. Ok. Pessoal, A comissão técnica do Corinthians trabalha para ter o meia Rodrigo Garro na primeira final do Campeonato Paulista. Mas o treinador Ramon Dias não garante a presença do camisa 8. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol, Ramon Dias falou superficialmente sobre a situação clínica do Garro. É um jogador extraordinário, é muito importante para o nosso funcionamento. Todo o corpo médico está fazendo todos os esforços para ele participar deste jogo.
Foram vocês que elegeram Garro como um dos melhores do Brasil, e ele é fundamental para a gente. Vamos fazer todo o esforço para ele participar. Se ele não participar, temos grandes jogadores no ataque para substituí-lo, disse o técnico. O substituto imediato de Garro está fora de combate. Igor Coronado segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa e é desfalque para o derby. Caso o camisa 8 não possa atuar, Romero e Thales Magno são os favoritos para ficar com a vaga dele. Garro vem com dores no joelho direito desde o ano passado. Porém, nesta semana, ele se ausentou de treinos e apareceu na partida da última quarta-feira, contra o Barcelona do Equador, com um curativo no joelho esquerdo. O Corinthians ainda não deu detalhes da lesão do jogador até o momento. Por conta do problema no joelho direito, Garro ficou fora dos 8 primeiros jogos do Corinthians neste ano. Além disso, perdeu parte da pré-temporada com o restante do elenco. O argentino tem 9 partidas disputadas nesta temporada, com 2 assistências e 1 gol.